Descobertas incríveis. A verdade oculta sobre minha avó que nunca imaginei. Suspiro disparado. Ana estava no sótão de casa, cercada por caixas empoeiradas que pareciam guardar segredos do passado. O sol da tarde entrava pelas fendas da janela, iluminando uma pilha de objetos esquecidos. Enquanto revira um monte de tralhas, seu coração acelerava pela expectativa. Um álbum de fotos antigo deve estar aqui em algum lugar, pensou, desejando resgatar memórias da avó Maria, mulher forte que sempre acreditou em valores familiares. Mas o que ela encontrou iria muito além de fotos, foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Ao abrir uma caixa, uma nuvem de poeira subiu e Ana sentiu um cheiro adocicado de papel envelhecido. Exatamente o que buscava: cartas. Com cuidado, começou a ler, e cada palavra revelava uma avó diferente da que conhecera. Maria não era apenas uma dona de casa, era uma ativista. Seu coração disparou ao perceber que, atrás da figura de matriarca, havia uma mulher que desafiara injustiças sociais, que se levantou em protestos e que lutou pelo direito de outras mulheres. Como pude não saber disso? Se perguntou. Ela mal podia acreditar em seus olhos. As cartas contavam histórias de um tempo em que sua avó marchava nas ruas, cercada por outras mulheres prontas para gritar contra a opressão. O peito de Ana ficou apertado ao imaginar sua avó, tão amada, confrontando um mundo que tentava silenciá-las. Mas conforme a empolgação crescia, também surgia a dor. Sua mãe sempre falava de Maria com desprezo por essas lutas, como se fossem uma vergonha. Ela deveria ter aceitado seu destino. Com lágrimas nos olhos, a jovem fechou os punhos. Como poderia discutir isso com a mãe? Ana sabia que a revelação poderia dar uma nova vida à sua identidade, mas teria que enfrentar uma tempestade com a mulher que sempre lhe disse para respeitar as tradições. Do que adianta conhecer a verdade se a família não aceita? Uma batalha interna começou a se formar, e pequenas vozes em sua cabeça gritavam: "Quem sou eu realmente?" O tempo passou, e a angústia só aumentava. Até que um dia decidiu que precisaria encarar tudo de uma vez. Reuniu coragem e chamou a mãe para uma conversa. "Mãe, você não vai acreditar no que encontrei nas cartas da vovó." O silêncio que se instalou no ar era quase palpável. Ana sentiu o coração na garganta. Sabe que sua voz poderia mudar tudo. Sentiu a necessidade de honrar a verdadeira identidade de Maria e não poderia mais continuar escondendo essa nova visão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo, para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Eu sei que você tem suas opiniões sobre a vovó, mas ela foi muito mais do que imaginamos. Ana disparou com a voz trêmula. A tensão estava no ar. O olhar da mãe se transformou, um misto de surpresa e angústia. O que aconteceria agora? O coração de Ana atia forte enquanto ela aguardava a resposta. Sabia que esse momento poderia mudar não apenas o que pensavam sobre a avó, mas tudo o que construíram até então. Será que estamos prontas para ouvir a verdade sobre Maria? A pergunta ecoava na mente de Ana, e a hora da verdade estava próxima. Ana respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que a dominava. O silêncio se estendeu, carregado de perguntas não ditas. A expressão da mãe escurecia, enquanto ela processava a revelação que acabara de ouvir. Ana já imaginava todas as reações possíveis, mas sentia que nenhuma se comparava à expectativa que a envolvia. "Mãe, você precisa entender." Ela começou, mas foi interrompida por um gesto impetuoso da mãe, que desviou o olhar, como se a verdade pudesse sumir se não fosse encarada diretamente. "Ana, o que você está dizendo? Sua avó sempre foi uma mulher adequada, respeitável. Por que você está tentando mudar isso?" A voz da mãe tremia, e Ana percebeu que o ataque defensivo vinha da dor de um amor perdido. "Não se trata de mudar nada, é sobre entender quem ela realmente era, quem nós somos." Ana argumentou, sua paixão crescendo com cada palavra. "Ela lutou para que tivéssemos voz, para que possamos ser livres. Não podemos ignorar isso." A mãe, no entanto, parecia cada vez mais distante, e a jovem sentiu a frustração aflorar em sua garganta.
Por que você está trazendo isso à tona agora? O passado não pode ser mudado, Ana. Maria fez as escolhas dela e eu faço as minhas. Gritou a mãe, como se o grito pudesse calar a verdade que estava se formando entre elas. Ana sentiu uma onda de impotência. Afinal, ela estava lutando não apenas pela memória da avó, mas por um espaço onde pudesse existir sem medo de ser reprimida. Mas e se essas escolhas não forem tudo? Mãe, ela não é só a história que você conta para mim, ela é muito mais do que isso. O desejo de se conectar com a avó, de compreender suas motivações, tornava-se cada vez mais urgente. As lembranças daquela mulher forte carregavam uma energia que parecia pulsar entre as duas, um eco de esperança em forma de coragem. Ana finalmente decidiu que precisava revelar a próxima página daquela história, a parte que poderia unir as duas mulheres. Eu encontrei algo mais, um diário. As cartas eram só o começo. Os olhos da mãe se arregalaram e a expressão de raiva vacilou, dando lugar à curiosidade. Um diário? O que mais sua avó escreveu? Fala sobre seus sentimentos, sobre como foi difícil ser silenciada. Tem trechos sobre você, mãe. Sobre como ela gostaria que você soubesse das lutas. Sobre a dor de se sentir aprisionada. A mãe hesitou por um momento, seus olhos brilhando com a possibilidade de enxergar a avó de maneira diferente. O que está escrito? O tom, antes agressivo, agora parecia carregado de fragilidade. Ana se moveu nervosamente, sabendo que aquela era a conexão que buscava, a chance de trazer à tona tudo o que estava escondido. Ao mesmo tempo, sentiu um freio na barriga, temendo o que poderia acontecer se a mãe optasse novamente pela negação. Há uma passagem que fala sobre amor e liberdade, uma declaração de que deveríamos sempre lutar pela vida que desejássemos, e que você não está sozinha. Somos mais do que apenas herdeiras de tradições, mãe. Podemos fazer a diferença, assim como ela fez. O ar parecia pesado, como se contivesse todas as palavras não ditas. A mãe fixou o olhar na filha, uma batalha interna se desenrolando. Ana podia ver que a porta para a verdade estava prestes a se abrir, mas também sentiu que poderia ser um caminho doloroso. Mãe, você está disposta a ler? A gente precisa enfrentar isso juntas. A pergunta flutuou na sala, criando uma expectativa palpável. O momento de verdade se aproximava, e o enfrentamento com o passado poderia ser o que ambas precisavam. Mas a resposta de sua mãe poderia mudar tudo. Teria coragem para aceitar não só a avó, mas a si mesma? A dúvida pairou no ar, e Ana se perguntava se a luz que iluminava aquele novo começo realmente ficaria acesa. Ela tinha certeza de que, ao revelar mais sobre Maria, as duas poderiam descobrir o que significava serem quem eram. Quando a mãe finalmente tomou a decisão de encarar a verdade, Ana teve certeza de que estava prestes a desvendar um mistério que poderia curar mais do que apenas as feridas do passado. Como essa revelação afetaria o relacionamento das duas e a percepção que tinham da avó? O coração de Ana pulsava, ansioso pela resposta que mudaria suas vidas para sempre. O ambiente na sala parecia carregado de eletricidade, e o olhar da mãe de Ana começava a mudar. A expressão de hesitação indicava que a batalha interna poderia finalmente estar chegando ao fim. Ana segurou a respiração, o coração acelerado, enquanto observava sua mãe ponderar. Era um momento delicado, um limiar entre a dor e a libertação. Mãe, eu juro que só quero que você saiba a verdade. E se isso doer, eu estarei aqui com você, Ana insistiu, sua voz suave, mas firme. Havia uma sinceridade naquelas palavras que parecia ressoar além da sala, tocando algo profundo na mulher que sempre a tivera como exemplo. A mãe respirou fundo, e Ana percebeu que aquela era a primeira vez que ela tentava realmente encontrar a coragem. Ok, Ana, eu vou ler, disse a mulher, finalmente quebrando o gelo que parecia ter congelado a conversa. Ana se levantou rapidamente e foi até a gaveta. Retirando o diário que havia guardado como um tesouro, suas mãos tremiam, mas não eram de medo, eram de esperança. Ela se sentou na beirada do sofá enquanto a mãe observava cada movimento. O diário tinha uma aparência simples, a capa um pouco desgastada, mas as páginas estavam repletas de segredos, segredos que agora queriam ser revelados. Vamos começar aqui, Ana disse, abrindo o diário em uma das páginas amareladas. Ela começou a ler em voz baixa. Maria escreveu: A solidão é um grito que ecoa dentro de mim.
Não é a vida que desejava, mas a vida que escolhi para que todos nós pudéssemos ser livres. As palavras caíram como uma chuva suave, e Ana percebeu a emoção na expressão da mãe. Ela olhou para cima, um brilho de lágrimas nos olhos, enredada entre a dor do passado e a presença do amor que ainda pulsava. Ela se sentia assim? A mãe sussurrou, quase sem acreditar. Ana assentiu, acenando com a cabeça. E tem mais, mãe. Ela fala sobre como sonhou em lutar pelas gerações futuras, por você, por mim. E éramos, na verdade, as lutas que ela jamais pôde viver. O que você sente sobre isso? A mãe voltou sua atenção para o diário, e por um momento, o silêncio reinou. Depois de uma pausa carregada de emoção, ela respondeu. Eu não posso imaginar a dor que ela enfrentou. Sempre pensei que fosse forte o suficiente para suportar tudo isso. Mas agora... A voz dela falhou, e Ana viu uma lágrima escorregar pelo rosto da mãe. Mãe, Ana chamou, seu coração apertado. Você sempre teve essa esperança dentro de você, mesmo quando não via. É hora de deixar isso vindo à tona. A mulher limpou as lágrimas com um gesto rápido, como se um espelho que refletisse suas próprias transgressões tivesse sido quebrado. E se tudo o que ela desejou para você nunca puder ser alcançado? E se tudo o que sonhou não bastar? Ana segurou a mão da mãe, forte e calorosa. Não é um sonho distante, é nossa realidade, mãe. Podemos ser o que desejarmos, podemos honrar Maria lutando juntas. A história é nossa e não precisa ser a repetição do que ela viveu. Vamos escrever uma nova história. As palavras de Ana ressoaram como uma doce melodia entre elas, criando um espaço seguro para transformar dor em força. A luz da esperança começou a brilhar, ainda que fraca, mas havia um novo fôlego no ar. A mãe, agora mais disposta a enfrentar aquilo que havia evitado por tanto tempo, começou a folhear as páginas do diário num ritmo mais rápido. Uma nova determinação crescia dentro dela, enquanto Ana observava cada expressão, cada tremor de descoberta. Quando a mãe finalmente parou e leu em voz alta outra passagem, o ambiente transformou-se em um campo de batalhas que precisava ser celebrado. O amor que renasce é uma chama que nunca se apaga, é a força que ilumina o caminho de quem se atreve a lutar. Ana sorriu, sentindo que estavam cada vez mais perto de compreender quem Maria realmente fora e, talvez, de quem elas poderiam ser. O que começava como um confronto estava lentamente se transformando em um momento de união. Mas enquanto lucidez e amor permeavam o ambiente, Ana sabia que ainda haveria muitas verdades para desvendar. O que mais aquele diário guardava? E como a descoberta afetaria a relação entre as duas? O futuro estava prestes a ser escrito com letras que ninguém ainda ousado pronunciar, e o próximo capítulo esperava por elas. A mãe de Ana não conseguia desgrudar os olhos do diário, a curiosidade e a emoção se misturando como uma tempestade bem ali, no aconchego da sala. O relógio no canto parecia ter parado, como se, naquele instante, o mundo exterior não importasse. Ana, sentindo a tensão no ar, decidiu que era hora de aprofundar ainda mais. Vamos para a próxima página, mãe, ela sugeriu, a voz determinada. Precisamos descobrir mais sobre a vida dela. A mãe assentiu lentamente e juntas elas folhearam as páginas amareladas até que uma nova passagem chamou a atenção de Ana. Com um misto de ansiedade e expectativa, ela começou a ler em voz alta. Havia um tempo em que meus sonhos pareciam mais reais que o próprio ar que respiro. Eu imaginei um mundo onde as lágrimas se transformariam em sorrisos e onde a dor não seria nosso lar. As lágrimas de sua mãe brotaram novamente, mas agora as expressões de desespero eram acompanhadas de esperança. Ela sonhava, Ana, a mãe murmurou, quase para si mesma. Ela sonhava. Ana sorriu, mas sentia que ainda havia mais por vir. Mãe, não pare agora. O que vem a seguir pode ser ainda mais tocante. A mãe, apoiando a cabeça nas mãos, respirou fundo e continuou a leitura. Mas a solidão, a solidão, é uma companheira implacável. Ela pode ser suave como um sussurro ou feroz como um grito. Às vezes, é preciso enfrentar a escuridão para ver a luz.
As palavras de Maria pareciam ressoar no ambiente, como se ela estivesse ali, presente, dando força para as duas. Ela sabia, não sabia? Ana comentou. Sabia que enfrentar a dor poderia trazer à tona algo belo. A mãe parou de ler e olhou fixamente para Ana. O que você está dizendo é muito real. Sempre acreditei que a dor era para ser escondida, abafada. Mas aqui, neste diário, vejo que talvez seja um caminho. O caminho dela. Exatamente! Ana exclamou, sua empolgação crescendo. A dor não nos define. Olhe para nós agora. Estamos aqui, juntas, e isso já é um começo. Com uma determinação renovada, a mãe virou mais uma página e logo se depararam com uma anotação que causou um arrepio na espinha. Uma escolha, a mãe leu em voz alta, sua entonação carregada de curiosidade. Sempre enfrentamos escolhas, mas compreender o que te move de verdade é o primeiro passo. Eu escolhi não repetir o passado, mas muitas vezes falhei em honrar isso. Exatamente! Ana exclamou, sua empolgação crescendo. A dor não nos define. Olhe para nós agora. Estamos aqui, juntas, e isso já é um começo. Com uma determinação renovada, a mãe virou mais uma página e logo se depararam com uma anotação que causou um arrepio na espinha. Uma escolha, a mãe leu em voz alta, sua entonação carregada de curiosidade. Sempre enfrentamos escolhas, mas compreender o que te move de verdade é o primeiro passo. Eu escolhi não repetir o passado, mas muitas vezes falhei em honrar isso. Uma energia percorreu o corpo de Ana. Isso é revelador! Agora entendo que não se trata apenas de entender a história dela, mas de entender a nossa. Precisamos conversar sobre nossos medos e sonhos, não só os dela. A mãe olhou para Ana, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e vulnerabilidade. Estou assustada, Ana. O que mais vou descobrir sobre ela, sobre nós? E se descobrirmos que temos mais força do que imaginamos? Ana respondeu. O que isso diz sobre nós, sobre nossas escolhas? As duas ficaram em silêncio, unidas pelo poder das palavras e pela dor que agora se tornava combustível para a transformação. O ambiente vibrava com uma nova energia. Leia mais, mãe, Ana pediu, sentindo a urgência do momento. Precisamos mergulhar ainda mais fundo. O olhar da mãe se iluminou e ela virou a página novamente. Mas antes que pudesse ler, a campainha do apartamento tocou, interrompendo o momento. Ana e sua mãe se entreolharam, o coração disparando. Quem poderia ser naquele instante tão crucial? O que você acha? A mãe perguntou, medo e expectativa em cada palavra. Só pode ser uma visita inesperada. Vamos ver, respondeu Ana, tentando manter a calma. No fundo, uma voz interna gritava que aquele momento de descoberta poderia ser interrompido por algo maior. Mas, ao abrir a porta, o que Ana encontraria poderia mudar totalmente o rumo da conversa e da relação das duas. O coração dela acelerou e as perguntas borbulharam em sua mente. Quem estaria ali à espera delas? Ana abriu a porta cautelosamente, o coração pulsando em seu peito, quase em um ritmo frenético. O que ela viu paralisou seu cérebro por um segundo. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhar profundo estava à sua frente. Era como se o tempo tivesse recuado. Oi, eu sou Maria, a mulher começou, mas Ana não conseguiu completar a frase. Um misto de surpresa e confusão tomou conta dela. A primeira coisa que lhe veio à mente foi o nome, Maria. Uma conexão instantânea, uma onda de calor que se espalhou por sua pele. Mãe, vem cá, Ana gritou, chamando sua mãe em um tom quase implorativo. Acho que você precisa ver isso. A mãe apareceu quase que imediatamente, com expressão entre a curiosidade e o receio. Ao avistar a visitante, seu rosto tornou-se uma máscara de perplexidade. As duas mulheres se encararam, sem saber como romper o silencioso abismo que parecia existir entre elas. Eu preciso falar com você, disse Maria, a mulher que parecia ter atravessado o tempo. Eu sou sua avó. As palavras flutuaram no ar carregadas de uma revelação que respingava tanto de amor quanto de dor. A mãe de Ana ficou paralisada. O chão pareceu faltar. Não, isso não pode ser verdade, ela balbuciou. A guerra de emoção em seus olhos era um campo de batalha visível, enquanto se esforçava para processar a verdade que se apresentava à sua frente. Eu sei que devo ter sido apenas uma lembrança distante, uma história esquecida.
mas estou aqui para corrigir isso. Para nos entendermos, para encerrarmos capítulos inacabados, continuou a avó, a voz tremendo, mas firme. Ana olhou de sua mãe para a avó, suas mentes repletas de perguntas. Por que você foi embora? A necessidade de compreender era palpável, à flor da pele. Por que nunca tentaram se encontrar antes? Maria suspirou, um peso de anos e memórias ocupando o espaço entre elas. Houve feridas que não cicatrizaram. Eu tomei decisões por medo, e quando deixei, nunca foi porque eu não amava vocês. A dúvida pairou no ambiente, alimentando uma tensão que parecia quase elétrica. Ana sentia um fogo ardente dentro dela, uma necessidade de decidir o que fazer com essa informação. Olhar para o passado era como visualizar uma teia cheia de emaranhados. Se as duas se permitissem tocar no que havia ficado para trás, talvez pudessem encontrar a luz. Não podemos mudar o passado, mas talvez possamos moldar o futuro. O que você realmente quer, vovó? Ana perguntou, decidida a desvendar o que essa nova onda de emoções significava. Maria hesitou, os olhos dela brilhando com a sinceridade de uma vida cheia de arrependimentos. Eu quero me redimir, quero conhecer vocês, quero que saibam quem sou de verdade. E o que eu fiz? Ana entrelaçou os dedos nervosamente, dividida entre a esperança e o receio. Quão profundas eram as águas que estavam prestes a explorar. Sua mãe, ainda em choque, olhava para a avó como se estivesse tentando esconder as emoções que a inundavam. Deixe-me ver o que você escreveu. A mãe de Ana finalmente falou, sua voz hesitante, mas cheia de um anseio inexplicável. Maria olhou para o diário que estava sobre a mesa. O diário onde Ana e a mãe haviam descoberto os resquícios de uma vida cheia de sonhos e dor. O mesmo diário que agora parecia conector entre 3 gerações. Ana sentiu o ar ficar pesado, ciente de que cada página deste diário poderia abrir feridas ou curar. Como podemos avançar se não sabemos tudo? O que mais você tem a dizer? O olhar de Maria se aprofundou e as palavras pareciam se formar nas suas fontes de lembrança. Seria este o momento que transformaria a relação delas para sempre? Uma nova revelação estava prestes a surgir, e Ana estava pronta, mas um frio na espinha e uma dúvida sussurrante pareciam querer bloqueá-la. Enquanto o passado batia à porta da sala, ela se questionou: o que poderia ser mais revelador do que isso? O silêncio na sala era pesado, como se o ar estivesse carregado de expectativas. Maria olhou para o diário, os dedos trêmulos quase roçando a capa. Este diário, ele contém mais do que recordações. É como um eco de tudo que eu não pude dizer, explicou, a voz baixando em um sussurro. Ana e sua mãe se aproximaram lentamente da mesa, como se a distância diminuta pudesse oferecer um pouco de tempo para que assimilassem o que estava acontecendo. Os olhos Ana brilhavam, iluminados pela curiosidade, enquanto sua mãe parecia lutar contra a maré de emoções. A história de vocês, de mim, cada página é um pedaço do porquê do meu afastamento, continuou Maria, palmas suadas sobre o papel. A mãe de Ana parecia presa entre a raiva e a compaixão. Então você fez escolhas que nos feriram. E agora, o que quer? Que simplesmente abramos os braços para você? Sua voz tremia, mas era inegavelmente firme. Maria respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso que ela carregava há anos. Eu não estou aqui apenas para retomar o que foi perdido. Estou aqui para compartilhar o que eu não consegui dizer antes. Há muito tempo eu deixei a família, mas o amor, esse, nunca se apagou. Ana sentia uma tempestade de sentimentos. Ela queria acreditar, mas os questionamentos eram uma missa repetida na sua mente. E o que está escrito nesse diário? Que verdades ele revela que podem mudar tudo? Com uma tremora na voz, Maria respondeu: sobre o porquê de minha partida, sobre os sonhos que nunca realizei, sobre o amor que eu tinha e ainda tenho por vocês. A avó apontou para o papel. Nada do que está aqui anula a dor, mas pode explicar e talvez trazer um pouco de entendimento. Um silêncio pesado se instalou enquanto a mãe de Ana mantinha os olhos fixos no diário. As lembranças estão ali, pensou Ana. As memórias, os sussurros do passado. Mãe, e se lermos? O que há de tão aterrador ali? Por um momento, a indecisão tornou-se insuportável.
Maria olhou de uma para outra como se pudesse sentir a batalha interna de ambas. Então, com sua voz compassiva, disse: às vezes, a verdade pode ser dura, mas pode também ser libertadora. A tensão na sala era palpável. A mãe de Ana fechou os olhos, como se tentando reunir coragem. Vamos ler, afirmou, e a decisão soou como um eco de determinação. Maria pegou o diário, as páginas amareladas e as costas sutilmente desgastadas. Enquanto abria, Ana podia sentir seu coração batendo acelerado. As expectativas emocionais cresciam, misturadas com o medo profundo do que talvez descobrissem. Os 3 pares de olhos se voltaram para o diário. A avó começou a ler em voz alta, cada sílaba acariciando a superfície das feridas que estavam prestes a ser finalmente expostas ao ar. As palavras pareciam dançar, provocando arrepios e revelando segredos guardados. Entre risos e lágrimas, a verdade começava a tomar forma. Mas, à medida que Maria lia, a tensão se intensificava. Era evidente que havia algo mais naquelas páginas, um segredo que poderia mudar tudo novamente. Ana se viu perguntando: e se a verdade for mais dolorosa do que imaginamos? O som da voz de Maria se estendeu, mas as respostas pareciam distantes, como música de um passado que ainda não haviam compreendido. A sala parecia estar cercada por ecos de momentos não vividos, e Ana mal podia respirar. O que mais poderia ser revelado? Ela mal poderia aguentar a expectativa. Maria, com o olhar perdido em um passado que parecia lhe escapar, murmurou: eu nunca quis que isso acontecesse. E era isso que poderia mudar tudo. O diário se abriu com um estalo, como se estivesse respirando após anos de silêncio. As páginas amareladas estavam repletas de histórias, mas o que parecia ser apenas um relato do passado estava prestes a revelá-los segredos mais profundos. É aqui que tudo começa, murmurou Maria, a voz ainda tremendo. Ana se aproximou mais, quase colando o rosto nas folhas, enquanto a mãe analisava cada palavra lida em voz alta. A avó começou com uma lembrança sobre sua infância, cheia de risos e pequenas travessuras. Eu queria ser livre, livre para amar, leu Maria, pausando para engolir em seco. Havia alguém. Os olhos de Ana brilharam novamente, a curiosidade se intensificava. A mãe olhou para Maria, um misto de desprezo e compaixão reluzindo no olhar. Quem era essa pessoa? Perguntou Ana, sem pensar 2 vezes. O diário parecia ter mais camadas do que ela imaginava. Maria hesitou, e a mãe de Ana franziu a testa. Era alguém que nunca deveria ter entrado na minha vida, disse Maria, abafando a emoção. Mas eu não tinha escolha. A vida é assim, cheia de surpresas boas e ruins. Corações pulsando, a tensão crescia. As palavras seguintes carregavam o peso de escolhas irreversíveis. Maria contava sobre desafios, medos e um amor verdadeiramente avassalador. Ela descreveu como, em um momento de fraqueza e solidão, tomou uma decisão que a afastou de sua família. Ana sentiu uma onda de tristeza misturada a uma incompreensão enorme. Como alguém podia afastar-se de quem amava? E essa pessoa, o que aconteceu? A voz de Ana saiu quase como um sussurro, como se temesse a resposta. Essa história tem 2 lados, começou Maria. Na verdade, eu não quis ir embora, eu tive que ir. A mãe de Ana balançou a cabeça, claramente em desespero. Isso não é uma justificativa, mãe. Tudo o que nos deixou foi o vazio. Maria respirou fundo, como se as palavras tornassem a dor mais real. Eu sei, e eu não espero que vocês me perdoem. Eu só quero que vocês entendam que minha decisão foi difícil, foi tomada sem saber todas as consequências que viriam. E um pouco desse amor ainda vive no que escrevi aqui. Ana observava sua avó de um jeito novo, como uma mulher, não apenas a figura que a havia deixado. Mas, e esse amor que ela mencionava, era algo que poderia curar as feridas que ainda sangravam na sua própria mãe? Vamos, me conta mais, Ana incentivou, enquanto Maria olhava para o diário com um misto de alívio e pavor. O que mais poderia ter ali? Cada letra poderia ser uma batalha, mas poderia também ser um passo em direção à cura. A avó começou a ler novamente, entrelaçando lembranças com verdadeiramente amor, dor e alguma esperança. No entanto, ao chegar na página seguinte, seus olhos se arregalaram. Ela hesitou, o rosto empalidecendo. Ah, não, isso não, eu nunca quis que vocês soubessem disso. A voz de Maria se quebrou, e o ar na sala se tornou ainda mais carregado. Que segredo é esse?
A pergunta de Ana saiu quase como um grito. Maria olhou para elas, o coração apertado. O que está escrito aqui é algo que pode mudar tudo o que vocês pensam sobre mim e sobre a nossa família. O olhar da mãe de Ana se endureceu, enquanto a expectativa se transformava em ansiedade. O que mais poderia ser revelado que já não havia dito? A sala estava carregada de tensão, e a única certeza era de que a verdade estava prestes a explodir como um vulcão. Ana sussurrou para si mesma: "O que vamos descobrir agora?" Maria fechou os olhos por um momento, como se quisesse escapar da pressão que a cercava. Dentro dela, as memórias começaram a agitar-se como folhas ao vento. Era hora de enfrentar o que havia sido oculto, não apenas para sua filha ou sua neta, mas também para si mesma. "Eu não queria que vocês soubessem, porque isso envolve uma dor que eu carreguei sozinha por muito tempo", ela começou, a voz magoada, misturando-se a um fio de esperança. Ana sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão terrível assim? "Antes de vocês nascerem, eu estive em um relacionamento que me deixou marcas profundas. O nome daquela pessoa é Miguel." Ao pronunciar o nome, Maria viu seu passado ressurgir com a intensidade de um relâmpago. "Quem era ele?" Ana perguntou, a curiosidade tomando conta de seu ser. Sabia que a vida da avó não era somente recortes de histórias de alegria, mas aquela revelação estava prestes a desvelar algo que mudaria as percepções ali na sala. Ele era apaixonante. O sorriso de Maria desabrochou por um instante, mas logo se desfez. Mas também era tóxico. Eu estava tão envolvida que não percebi o quanto isso me machucava e machucava minha família. As últimas palavras saíram como um lamento. Ana percebeu que havia um homem atrás do amor que pareceu liberar todas aquelas correntes que aprisionavam Maria. Ela olhou para a mãe, que escutava atentamente, mas com traços de julgamento estampados no rosto. "Havia um sonho em mim", continuou Maria, jamais confiante. "Eu queria sair do lugar onde fui criada, explorar o mundo além do nosso pequeno bairro. Com Miguel, acreditei que poderia fazer isso, mas na verdade fui arrastada para um ciclo de manipulação e dor." Um silêncio pesado pairou, cada uma das mulheres sentindo o peso da verdade. Ana não conseguia acreditar que a avó, sempre tão forte e sábia, havia sido uma vítima de suas próprias escolhas. "E o que aconteceu?" Ana perguntou, a voz mal saindo, tão intrigada que até esquecia de respirar. "Eu engravidei, e então ele desapareceu." Maria revelou, as palavras saindo de sua boca como se fossem facas cortantes. "Achei que o amor fosse suficiente, mas ele não estava preparado para ser pai. E eu não tinha opção. Deixei tudo para trás, até mesmo o sonho que tinha de ser livre." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Ana. O vazio que antes parecia imenso, agora tinha uma razão. Ela passou a compreender as escolhas que sua avó havia feito de uma forma muito mais complexa. "Mas então você escapou, não? Você finalmente ficou livre para amar de novo." A esperança renascia em sua voz, ainda que timidamente. Maria suspirou. "Sim e não, Ana. A liberdade que eu busquei teve um custo, e a dor que deixei para trás ainda ecoa na nossa família. Eu nunca fui a mesma depois disso." "Então você ainda ama o Miguel?" A pergunta de Ana desligou a empatia e focou no campo mais explosivo das emoções. Com um aperto no coração, Maria sabia que essa resposta poderia determinar se sua neta veria sua história como tragédia ou ensinamento. "O que eu sinto é mais carinho e empatia agora. O amor que senti um dia se transformou em algo mais profundo, uma lição." Ana, paralisada, absorvia cada palavra. "E se a história se repetir? Se eu também amasse alguém assim?" O olhar de Maria encontrou o da neta, interessantemente reflexivo. "Nem tudo é o que parece. Devemos ser fortes o suficiente para ver a verdade, mesmo que ela doa. Às vezes, a maior liberdade é perdoar a si mesma." Enquanto os ecos da conversa se espalhavam pela sala, um novo segredo surgiu, balançando as duas mulheres em direções opostas. O diário estava prestes a revelar uma última parte da narrativa, uma que poderia alterar ainda mais suas vidas. "O que vem a seguir faz parte de mim, e vai abalar o que você pensa sobre a nossa família", disse Maria, piscando o olhar para a página final da sequência, como se sempre quisesse escondê-la. Ana engoliu em seco, cheia de expectativa.
O que pode ser tão severo? Maria virou a página e começou a ler com um tremor na voz. Era algo que a sociedade nunca aceitaria, algo que guardamos em silêncio por muito tempo. E o diário parecia ressoar, pulsante, como um coração que esperava por desvelar sua melhor e mais ardente verdade. Maria respirou fundo, seu olhar se perdendo nas palavras escritas com tanta sinceridade. A sala estava imersa em um silêncio inquieto, e ela começou a leitura, cada frase soando como se carregasse o peso de uma história não contada. Eu nunca falei sobre isso, nunca porque temia a reação de vocês. Mas Miguel, além de desaparecido, não era apenas um namorado. Ele era meu primo. E isso, Ana, é algo que nossa família decidiu esconder. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor, como se o chão sobre ela tivesse se desfeito. Seu coração acelerou ao ouvir aquelas palavras. Primo? Como assim? Você está falando sério? Maria assentiu lentamente, correndo a mão sobre a página amarelada. Sim, nós nos apaixonamos de uma forma que ninguém poderia entender na época. Havia um tabu no ar, algo que nos fazia ficar nas sombras, e a culpa sempre estava presente. Eu queria ser livre ao lado dele, mas ao mesmo tempo sabia que isso era errado. Como você pôde embarcar nisso? A incredulidade moldava o rosto de Ana, mas ao mesmo tempo a compaixão começava a quebrar sua resistência. Eu não sabia que o amor poderia ser tão confuso. Maria confessou, o tom melancólico. A sociedade sempre colocou suas regras, e o que sentimos era puro, mas escondido. Quando a realidade bateu e eu engravidei, a pressão se tornou insuportável. O peso das palavras pairou entre elas, como uma tempestade prestes a se formar. Ana estava completamente absorta. E Miguel? Ele fez parte disso até o fim? Ele ficou comigo por um tempo, mas quando a família descobriu, tudo desmoronou. Ele se afastou, não conseguiu lidar com o estigma, e eu fiquei sozinha. A tristeza na voz de Maria quase a desfazia em lágrimas. Fui forçada a escolher entre o que amava e o que era aceitável, e no final achei que a aceitação poderia curar mais feridas. E fazia sentido? Ana perguntou quase sem um suspiro, lutando para entender. Você se sacrificou por algo que era verdadeiro para você, mas que não podia ser vivido. Às vezes, acho que esse sacrifício foi mais para proteger vocês do que para livrar-me da dor. Maria olhou para Ana, um brilho no olhar que misturava tristeza e amor. Eu não queria que essa parte da história se repetisse. É aí que entra o perdão que te mencionei antes. Eu tive que perdoar a mim mesma pela escolha que fiz. A revelação pendia no ar como uma nuvem densa. Ana tentou processar tudo, mas a mente girava. Era uma confissão que mudava radicalmente a forma como via a avó, uma mulher que sempre fora um pilar de força e sabedoria. Mas e se eu amar alguém assim? As palavras saíram sem querer, refletindo seu medo latente. Se acabar virando uma repetição do que você viveu? Maria sorriu levemente, a expressão mais suave agora. A chave, querida Ana, está em aprender a ouvir seu coração, mas também entender os sinais. Não ter medo da dor, mas sim de não abrir os olhos para a verdade. A história não precisa ser a mesma, e você pode escrever seu próprio caminho. E a minha mãe? Ana indagou, lembrando das frustrações que muitas vezes escutara dela. Maria baixou a cabeça, um misto de tristeza e compreensão cruzando seu rosto. Ela sabe, mas nunca teve coragem de falar abertamente sobre aquilo. Preferiu silenciar a dor, como fiz por anos. Mas agora, talvez estejamos todas prontas para enfrentar essas verdades. Ana sentiu uma nova onda de determinação. Precisamos falar com ela. Isso pode curar nossa família. Um silêncio envolveu as 3 gerações, ligadas pela dor e pela verdade. A sala, que havia sido um repositório de segredos, agora se tornava um campo de esperança. Quando a porta se abriu abruptamente, interrompendo o momento, as duas se voltaram. A mãe de Ana apareceu, olhos arregalados de preocupação. Oi, o que está acontecendo aqui? Ana olhou para a avó e deu um passo à frente, sentindo que a verdade, agora mais forte que qualquer medo, estava prestes a ser revelada. Mãe, precisamos conversar sobre o passado e sobre você.
E no ar pairava a intensidade da descoberta e a promessa de um recomeço. Ana respirou fundo, sentindo a mistura de ansiedade e esperança pulsando em seu coração. Sua avó, agora revelada, e sua mãe, uma mulher cheia de defesas, estavam prestes a enfrentar um turbilhão de emoções que poderia mudar tudo. O momento estava ali, esperando para ser abraçado. "Mãe, você precisa ouvir", Ana começou, a voz firme mas suave. Ela sentou-se, puxando Maria para perto, como se suas mãos entrelaçadas pudessem transmitir força. Descobrimos muitas coisas sobre a vovó, sobre como a vida dela foi marcada por lutas e por amor, coisas que precisam ser ditas. A mãe de Ana, ainda com a expressão perplexa, sentou-se na ponta do sofá, absorvendo a gravidade do que estava prestes a acontecer. "O que está acontecendo, Ana? O que você descobriu?" A tensão no ar era palpável. "Ela não é apenas a mulher que você sempre descreveu, há muito mais. O diário da vovó revela não só suas batalhas, mas suas escolhas dolorosas." Ana olhou nos olhos da mãe, desafiando o olhar endurecido por desconfiança. Ela enfrentou injustiças, amor proibido e lidou com a dor de estar sozinha. Por que nunca falamos sobre isso? As palavras atravessaram o espaço, como flechas acertando o alvo. A mãe olhou para Maria e, pela primeira vez, a expressão fechada começou a se desfazer. "Você não tem ideia do quanto isso mexe comigo", disse ela, a voz embargada, lutando contra a maré de sentimentos que emergia. "Eu sempre quis te proteger, nunca quis que você passasse pelo que eu passei." "Mas você estava me protegendo de quem? Da história da nossa família? Precisamos saber a verdade para não repetir os erros", Ana disse, a paixão fervendo em suas veias. Ela sentiu que aquele era o momento que estava esperando. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, tomou coragem para continuar. "Eu nunca quis que vocês vivessem o que eu vivi, e por isso me afastei. Mas, com isso, escondi também o amor que tinha e ainda tenho por vocês. Aquela história de amor, mesmo sendo complicada, foi real, me fez perder anos na vida de vocês." A mãe de Ana começou a se desmanchar. O olhar dela refletiu o fluxo de memórias, de dor e de arrependimento. "Eu só queria ser uma mãe que não reproduzisse a dor." Ela engoliu em seco, a voz trêmula. "Eu só queria que você fosse feliz. Não consegui lidar com a escolha da vovó para que você não sofresse." Ana viu que as paredes que cercavam a mãe estavam começando a desmoronar. "Mas isso é que nos faz ser humanas. Não precisamos ter medo de olhar para o passado. Podemos abrir a porta para a história, e isso nos cura." "Mas e se olharmos e não gostarmos do que vemos?" A mãe questionou, sua vulnerabilidade exposta. "Olhar para o que nos feriu nos torna mais fortes. Precisamos enfrentar as verdades. Só assim poderemos nos libertar." Ana insistiu, o coração batendo com determinação. A sala, antes carregada, agora tinha uma nova energia. Maria sussurrou: "É hora de encontrar a liberdade. Isso começa aqui." Ela estendeu o diário, com as páginas amareladas repletas de memórias, de verdades escondidas e amor que nunca foi esquecido. "A história de ser livre não é só minha, é de vocês também." A mãe de Ana olhou para o diário, depois gazebes no rosto da própria mãe. Em um movimento hesitante, ela aceitou o diário nas mãos, como se estivesse segurando o destino da família. "Então vamos falar." Foi tudo o que conseguiu dizer, suas lágrimas caindo como um alívio. Ana tomou a mão da mãe, energizada pela transformação que começava a ocorrer diante dela. "Estamos juntas, mãe. Vamos fazer isso juntas." E assim, naquele pequeno espaço que tinha sido palco de armazenamento de segredos, a verdade começou a fluir como um rio. Maria começou a contar sua história, e Ana e sua mãe a foram acompanhando, ouvindo e refletindo sobre as dores e conquistas, rindo e chorando ao mesmo tempo. As lembranças começaram a se entrelaçar, criando uma nova tapeçaria que as unia, algo que elas nunca souberam que existia, mas que sempre esteve ali, aguardando para ser descoberto. Uma nova luz começou a brilhar naquela sala, retirando a poeira do passado e criando espaço para novos sonhos. O amor entre elas fervilhava, livrando-se do peso das palavras não ditas. A transformação estava acontecendo, e cada página daquele diário trazia novas possibilidades. O clima de esperança estava no ar, e aquela conversa se provou ser o elo que tanto precisavam.
O passado não era mais apenas dor, era também aprendizado, força e, acima de tudo, amor. No final, o que realmente importava era que elas estavam unidas, enfrentando suas verdades. A história da família seria reescrita com amor, coragem e compreensão, e isso, sem dúvida, as levaria a um futuro mais radiante. E antes de encerrar, preciso fazer um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. O que você achou? Não espere nem mais um segundo. A hora de agir é agora.